linda, bonita. E é difícil alguém falar que uma noiva está feia naquele dia, naquele momento. Agora, se eu e você olhamos para uma noiva e achamos ela bonita, agora você imagine o nosso Senhor Jesus, pois é Ele quem vem buscar. Lembre que o cortejo era da casa do noivo para a casa da noiva. Não era igual na nossa cultura romana, aonde o casamento, não estou dizendo que é errado, mas quem chega primeiro na igreja, quem é? O noivo. Passa-se um tempo, depois aqui chega a noiva. Em relação à igreja do Senhor, a noiva deve estar preparada. Preparada. Não pode dormir, não pode cochilar, não pode falhar. Nós temos esta missão de estarmos prontos, preparados, aguardando a volta do noivo. E ele virá, ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a missão nossa, estarmos preparados para o grande arrebatamento da igreja, ou mesmo para o casamento com o noivo, ou então para quando o Senhor nos chamar, que individualmente Ele está chamando uns por aí, de quando em vez Ele está chamando. Eu até exemplifiquei hoje na nossa escola, contei uma história, na Santa Ceia passada, nós tivemos aqui uma irmã de Cuiabá, e ela me perguntou quantos pastores morreram de Covid. Ela se preocupou logo, foi com os pastores. Quantos pastores morreram de Covid, da Covid-19? Eu falei para ela, ó, daqui de Imperatriz eu só me lembro de 2. Ela falou assim, só? Eu digo, graças a Deus, só 2. Ela falou, lá em Cuiabá morreram muitos pastores, mas aqui morreu muito crente. Essas pessoas morreram porque chegou o dia delas, porque Deus chamou. Elas foram bem antes do que eu e você. E eu digo que quem foi durante a Covid ou com a Covid, ele deu tempo de se preparar. Covid não chegou e vupo levou não, ele passou mal, ficou doente. Dá tempo de procurar o pastor, dá tempo de procurar um líder espiritual. Ele teve condições de se preparar espiritualmente até chegar a hora dele ou dela. Mas nós estamos vivos, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Mas não pode faltar, amados, dentre algumas coisas, o principal, aonde o óleo, o azeite que havia nas lamparinas das virgens, aonde das 5 não tinham mais, tiveram que a orientação, porque elas queriam emprestado. Elas queriam o azeite, o óleo emprestado. E elas disseram, não, aqui não foi egoísmo não, irmãos. Elas não tinham como fazer aquilo. Jesus está nos ensinando que em relação à vida espiritual, eu não posso emprestar. A minha comunhão com Deus que eu tenho, eu não posso emprestar para você. Aqui você tem, não pode emprestar para outra pessoa. É algo individual. A sua salvação é individual, a sua comunhão com Deus é individual, a unção de Deus na sua vida é individual, é necessário que haja uma busca, é necessário que haja uma disciplina para ter essa bênção na sua vida. E Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se me foge a memória, verso 19 ou 18, por aí, onde é para a gente não extinguir o espírito, não apagar o espírito. E às vezes, amados,
Espiritualmente falando, tem gente que está com aquela luzinha igual a luz de vagalume. Alguém conhece o que é vagalume? Aquele insetozinho que dá um voozinho e a luz apaga. Só dá uma, aí apaga, aí depois dá outra pausa, acende, apaga. Tem gente que está naquela situação, só com pisca-pisca ligado, não tem mais óleo, não tem mais unção, perdeu a unção, e é preciso que você volte, como diz lá em Apocalipse, em relação à igreja de Filadélfia, a igreja do amor, que volte ao primeiro amor, praticar as primeiras obras, porque Jesus está voltando. Amados, o mundo não cabe mais à igreja. A situação está cada vez mais difícil. E em meio a tantos movimentos que nós estamos vendo, eu me pergunto, será que estão preocupados com a volta de Cristo? Hoje nós tivemos uma lição maravilhosa, onde o texto áureo era baseado em Ezequiel capítulo 14. Aliás, faltaram 40 alunos, viu, hoje. 40 alunos faltaram hoje. Só por causa de uma chuvica. Só uma chuviquinha. A gente está contando, viu? Só uma chuvica. Eu até disse que a gente falta na igreja só por 2 motivos. Uma diarreia. Irmãos, às vezes diarreia, você não pode vir à casa de Deus, está com problema no aparelho digestivo. A linguagem bem popular, desconforto intestinal. Aí você não pode vir. Algo bem sério. Mas se você deixar de vir à igreja por causa de uma dorzinha, não vem ninguém. Porque até o jovem sente dores. Dor disso, dor daquilo. Então, amados, é preciso que você tenha cuidado com a sua vida espiritual. Porque você é uma noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. E interessante que teve a festa. O noivo veio. Só que quando o noivo veio, e que gritaram, eis aí o noivo, sai-lhe ao encontro. Exatamente foi aí onde teve o problema. Porque 5 estavam preparadas. 5. E 5 estavam despreparadas para encontrar-se com o noivo. Naquela cultura, uma festa durava entre 1 semana a 3 semanas. Não ia todo mundo de uma vez. Mas nesse período, elas foram comprar, saíram. Só, amados, que quando elas retornaram, diz a Bíblia que a porta já estava fechada. Bateram. Senhor, abre-nos a porta. Amados, deve ser um desespero muito grande. Você foi convidado, fazia parte de uma festa, era um convidado especial, e na hora que você bate na porta, a porta não se abre mais. Nós somos convidados especial do noivo. Nós precisamos estar pronto. Como daqui a pouco você vai participar do corpo e do sangue do Senhor. E esse dia vai chegar. Mas esse dia nós lemos o último versículo, que é exatamente que eu posso dizer o versículo chave desse texto. Vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia nem a hora. Nós temos que estar com a mala pronta. Mala pronta. A vida pronta. Cheio do Espírito. Como diz Paulo aos Efésios. Não é para embriagar com vinho porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, até para sobreviver nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Isso vai acontecer à volta do Mestre. E tem uma canção que pergunta, pode ser, aliás canta, pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Agora nós precisamos estar preparados. Preparado mesmo. Você que vai fazer uma viagem para qualquer lugar desse mundo, você se prepara meses, ou até anos, dependendo da viagem, para que no dia você esteja no lugar certo, na hora certa, para você poder embarcar. A vida espiritual também é assim. É do mesmo jeito. Temos que estar pronto. Sabe por quê? Podemos ter um acidente, andando numa calçada, pode ter um acidente de um carro, pode ter uma bala perdida, e se não estiver pronto? Pode ter um desastre, e se não estiver pronto? Porque desastre na vida espiritual está tendo de quando em vez, mas é preciso que você evite tudo isso, porque é um lugar especial para a igreja do Cordeiro. Há um lugar preparado para nós, que é chamado de céu, aonde Apocalipse diz que nesse lugar não tem choro, não tem lágrimas, não tem dores, não tem sofrimento. Nesse lugar que a Bíblia chama que é o céu, e céu guia de ruas de ouro e cristal, esse lugar foi preparado para a igreja do Senhor. Esse lugar está preparado, mas é preciso estarmos atento à voz de Deus que vai ecoar, chamando a sua noiva. Eu mesmo pretendo, pastor Luiz, eu pretendo, irmão, amados, ser arrebatado. Eu faço como o apóstolo Paulo, não é para ficar triste com aqueles que já morreram, com os que dormem. Nós, faça assim comigo, nós seremos arrebatados. Eu não quero morrer, não quero que nenhum de vocês vele o meu corpo, e se depender de mim, não quero velar nenhum, não quero fazer o culto fúnebre de nenhum. Vamos estar preparados para aguardar o arrebatamento da igreja. Ele virá. É muito triste um velório, é muito triste um culto fúnebre, é muito triste lá no cemitério, é muito triste levar alguém para ser sepultado, isso é muito triste, mas será lindo quando Jesus aparecer, aleluia, nas nuvens, vai buscar a sua igreja, e nós temos que estarmos preparados para esse grande dia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Só vai subir quem estiver preparado, minha gente. Não se engane. Cuide da sua vida espiritual. Esteja na linguagem popular de hoje. Esteja alinhado com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para que nós possamos subir. Daqui até a última pessoa, o Felipe, não é, que está lá na porta, é ele quem está lá. Estejamos pronto, porque Jesus virá buscar o seu povo. Aí diz, vigiai. Vigiai em quê, pastor? Evitar o pecado, como diz o hino. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e doce calma pelo sangue da cruz. Estejamos preparados. Pastor, mas é tão difícil. Não, é fácil.
É fácil. É só evitar o pecado. É só isso. Ah, pastor, e os prazeres que a Bíblia fala, os prazeres carnais, mortifica ele. A Bíblia diz que é para fazer morrer. Morrer. É você que vai fazer isso. Evitar o pecado. Evite. Evite. Se tiver que fugir do pecado, fuja. Aliás, é bom sempre fugir. Não seja aquele que diz, não, eu não vou cair, não vou fracassar, não vou pecar. Não diga isso não. Evite. Se precisar correr, corra. Corra como correu José. Nem que custe uma prisão. Mas se você tiver paz na alma, você estará bem com Deus. Ele não estava bem com a autoridade, mas estava bem com Deus. Então evite o pecado. Vigiai. Porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem há de vir. Bateram na porta. E o noivo disse, não conheço essa voz. E se conhecesse a voz, não tem mais como, a porta está fechada. A porta da graça, a porta da salvação, ainda está aberta, mas ela também vai se fechar. Então, amados, nós que já estamos salvos na pessoa bendita de Jesus, vamos ter essa comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Santa Ceia é comunhão, uns com os outros, com Deus e uns com os outros. Santa Ceia é ter Deus dentro de si, ter paz na alma. Ceiar é dizer para o mundo que eu estou salvo na pessoa bendita de Jesus, tenho comunhão com Cristo. É isso. Então que Deus nos ajude. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. E vamos orar cantando. Renova-me, Senhor. A igreja de cabeça curvada, mas cantando. Renova-me, Senhor. Renova-me. Pode ser renovada a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua paz com Deus. Pode ser renovado a sua esperança. Porque tem gente que imagina que está lá igual Pedro escreveu. Onde é que está a promessa? Porque desde quando nossos pais, olha só, desde os nossos pais falaram, disseram a respeito dessas coisas, estou usando o meu linguajar. Onde é que está a promessa? Amados, a promessa está de pé. Está de pé. O mundo está nas mãos de Deus. Diz o escritor aos Hebreus, Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não está com os olhos fechados, nem com os ouvidos agravados para que não possa ouvir nem ver. Ele está vendo a nossa situação. Mas em tudo isso, o importante é viver em paz com Deus. Renova-me. Só a igreja, vai lá. Cante com a força que Deus lhe deu. Já